Bem, galera, vamos começar então nos conceitos da dinâmica. Para isso, falar do bom e velho Newton, né? Esse cara que contribuiu muito para a humanidade, chegar onde nós chegamos, ok? Além de entender os conceitos da dinâmica, ele também estudou muito sobre a natureza da luz, estudou muito a matemática. Nós temos aí o binômio que dá nome, né? Nós temos o conceito do cálculo diferencial e integral, desenvolvido por ele. Nós temos aí estudos dele na área da termodinâmica também, na prototermodinâmica, né? Estudos na ótica, na gravitação. Então você tem o super gênio, o cara que deu as bases da sociedade científica atual, beleza? Bem, a gente vai tratar agora sobre uma grandeza que a gente vai trabalhar muito e vai usar muito quando eu for falar das leis de Newton, que é a grandeza-força, ok? Bem, o que é essa grandeza? Primeiro, ela é responsável por modificar o estado de um corpo, estado esse de repouso ou de movimento. Então, se você quiser alterar a condição de um corpo, tá? de um ponto material, de uma partícula, ok? Você só consegue alterar a condição dele de movimento ou de repouso agindo sobre esse corpo uma força, tá legal? Então a força é o agente modificador do estado de um corpo, galera. Então essa força representamos por um vetor, então ela ganha uma característica vetorial, tá legal? Então toda a força tem sua direção, tem seu sentido, além da sua intensidade. Então todo e qualquer exercício envolvendo a grandeza-força, seja qual manifestação da força for, você tem que começar o exercício desenhando ali, escrevendo os vetores, tá? Os vetores que atuam sobre os vetores força que vão atuar sobre aquele corpo, tá legal? Bem, no sistema internacional de medida, mede-se força em Newton, mas é muito comum você ter o KGF, tá legal? O quilograma-força, ok? Então tá aí, eu coloquei para vocês o valor do quilograma-força, né? Aí ele usa a gravidade como 9,8, por isso 1 quilograma-força corresponde ao valor de 9,8 newtons. Tá legal, galera? Bem, tem outras unidades também, tá? Por exemplo, o sistema técnico inglês utiliza o Libra para medida de força, né? Você tem o CGS que utiliza o DINA também para medida de força, ok? Se não me engano, eu acho que 1 newton equivale a 10 à quinta DINA, tá? Pois não, João? Fala aí, meu amigo. Manda aí. Poderíamos arredondar aqui para 10 newtons, tá? Porque aqui nessa questão, nesse ponto, eu usei a gravidade como 9,8, então na hora de realizar o produto rolou um 9,8 aqui, tá bom? Mas pode arredondar para 10 newtons sem problema, tá bom? Beleza! Galera, então sabemos que a força é uma grandeza vetorial, temos que representá-la com vetores, ok? Tá? Em qualquer que seja a manifestação dessa força, seja ela elástica, seja ela tração, seja ela atrito, você vai ter que manifestar isso, você vai ter que desenhar esses vetores atuando sobre o corpo, tá legal? E essa força no sistema internacional é em Newton, mas é comum aparecer aqui o quilograma-força. Como o João falou aqui, a gente pode até arredondar para 10, tá legal? Bem, existe um princípio, uma propriedade da matéria chamada inércia. E baseado nessa propriedade, Newton atribuiu a primeira lei como o princípio dessa propriedade. Que propriedade é essa? É a propriedade que todos os corpos têm de se opor ao movimento, né? Ou de continuar em movimento. É uma tendência natural do corpo.
Você já viu isso acontecer. Você está lá no busão lá e, de repente, o motorista aciona os freios subitamente. O seu corpo, que possui a mesma velocidade do ônibus, correto? Quando você aciona os freios, a tendência do seu corpo é continuar em movimento, ok? Então, você está solto lá dentro, você continua em movimento, então está aí a utilização do cinto de segurança no seu automóvel, né? E alguns ônibus também possuem esse cinto de segurança para evitar que você seja lançado à frente caso ocorra alguma colisão, uma freada brusca, tá legal? Então, essa tendência, mas é mais fácil dizer que é a aversão à aceleração. E quando o cara está em movimento e depois o cara quer parar, entendeu? Entendeu, Samuel? Então é o processo inverso, até uma. Então você teria que dizer que é a aversão à aceleração e a desaceleração também, não é isso? Beleza, não, se quiser interpretar assim, pode interpretar, mas a interpretação que a gente tem lá do livro Principia, né, do livro de Newton, é que ele se opõe ao movimento ou à tendência de entrar em movimento. Tá legal? Até porque no movimento uniforme essa propriedade também se manifesta e a gente não tem aceleração, entendeu? Beleza? Então, show! Então tá aqui, ó. Eu tenho um objeto que desce, né? Acelerado, ok? E essa lei me lembra de acidentes de moto. Sim, sim, acontece. Porque tu caiu de moto já, miserável? Então tá aqui, ó. Esse cara desce, tá em movimento. Tá vendo como é que são as coisas? Cuidado, hein, cara. Então tá aqui, ó. Esse cara desce aqui com o movimento acelerado e tem aqui uma barreira, um obstáculo que retém o carrinho onde ele estava. Então, os objetos tendem a continuar em movimento. Então, eles continuam a se mover. Esse bom e velho experimento aqui, ó, mostra a tendência do objeto de continuar em repouso. Essa moeda que está aqui em cima, quando eu tiro subitamente o cartão daqui, ela tende a ficar em repouso, só que ela perde o ponto de apoio e cai no fundo do copo, tá legal? Então esse princípio, que é o princípio da inércia, tá? Ele surgiu aqui nas 3 leis de Newton para justamente embasar a condição de um corpo estar em movimento ou em repouso, se opor a essas situações, ok? Galera, como é que foi nesse primeiro princípio aí? Tá muito rápido? É porque eu quero tomar mais coisas ao mesmo tempo aqui, mais coisas nessa primeira aula. Beleza até aí? Posso continuar, gente? Beleza? Lá vou eu, hein, gente? Tranquilo, tranquilo. Vou eu então, hein? Então é o seguinte, vamos analisar 2 condições bem interessantes aqui, ó. Vamos analisar a condição de equilíbrio. O que é equilíbrio? Quando eu pego todas as forças que estão atuando sobre um corpo e somo essas forças, né? Aqui eu tenho um objeto, por exemplo, tá? Onde eu tenho, sei lá, 3 forças atuando sobre esse objeto. Tá bom? Tem aqui, ó, F1, F2 e F3, tá legal? F1, F2 e F3. Eu não estou me preocupando de que maneira eu vou somar essas forças, não, tá bom? Tem técnicas para isso. Eu não estou me preocupando de você vai decompor o vetor, se você vai resolver lá transladando os vetores, eu não estou preocupado com isso, não. O que eu estou preocupado? Em dizer que esse corpo vai estar em equilíbrio quando eu somo essas forças e o somatório dessas forças me leva a um valor igual a 0. A gente não vai falar de força resultante não, que é o próximo assunto. Mas se por acaso eu somar essas 3 forças que atuam nesse corpo e a soma dessas 3 forças tiver um valor igual a 0, eu estou em equilíbrio.
Mas quando a gente pensa em equilíbrio, a gente tem duas situações. A gente tem o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Vamos falar de aceleração. Quando o cara está em equilíbrio, ele vai ter aceleração nula. Ok? Essa condição tem que acontecer. Tá legal? E a aceleração nula nos remete a duas situações. A primeira é um movimento sem aceleração, que a gente já estudou, que é o nosso movimento uniforme, ok? E a segunda situação, que é o repouso, tá? Que é quando o cara tem velocidade igual a zero, ok? Então, o que caracteriza o equilíbrio? Não é propriamente dito, claro, que também é a soma das forças dando zero. Mas o equilíbrio é caracterizado quando o corpo tem aceleração nula. Então, isso é muito importante, tá? Quando você for resolver exercícios. Quando você lê um exercício, o cara fala assim, um objeto se move com velocidade constante, ou então um objeto possui movimento uniforme. O que está dizendo sobre isso aqui? Que ele tem aceleração nula. Se ele tem aceleração nula, a soma dessas forças dá igual a zero. Então, eu estou em equilíbrio, só que num equilíbrio dinâmico. E no exercício, o cara coloca assim, o objeto se encontra em repouso, significa velocidade igual a zero, significa aceleração nula, que significa que a soma das forças que o objeto que está em repouso, tá, é igual a zero. Então, eu digo que estou no equilíbrio estático, ok? Galera, como é que foi na identificação desses dois tipos de equilíbrio? Fala, Carol, manda aí. Isso. Você vai ver agora por quê agora, ó. Você vai ver aqui no próximo, no princípio fundamental da dinâmica, beleza? Então tá aqui, ó, vou trazer para você ver, ó. Galera, vou avançar, tá bom? Vou avançar aqui, hein? Beleza, então, vou avançar aqui um pouquinho para a gente entender no princípio fundamental as conclusões. Eita, avancei demais, calma aí. Pera aí, galera, avancei demais. Tem vários exercícios esperando vocês ali, viu? Bem, chegamos aqui à relação entre força e aceleração. Tá legal? Quando você tem um objeto acelerado, significa então que esse cara aqui existe, tá? Ele é diferente de zero, então você vai ter um movimento sem velocidade constante, ok? Para que isso ocorra, houve uma força vencedora dessa briga aqui. Nessa confusão entre F1, F2 e F3, tá? Se o meu objeto se move acelerado, eu deixo de ter velocidade constante, passo a ter uma aceleração, então eu não tenho mais a soma das forças iguais a zero. Eu passo a ter uma força que se sobressai, uma força vencedora. Para tal, precisamos calcular essa força resultante. Tá legal? O importante foi aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, F1 20 newtons, F2 2 newtons, sentido contrário, F3 8 newtons, sentido contrário. Então aqui rapidamente a gente consegue calcular a força resultante. Se eu for somar essas forças, ela já não consegue dar mais igual a zero. Tá? Eu vou pegar F1, que tem a orientação que eu adotei ser a orientação positiva. E por quê? Só porque ele é o maior, tá bom? E os outros dois que têm orientações contrárias. Eu até posso efetuar a soma entre eles e depois subtrair. Ou posso fazer como eu estou fazendo aqui, ó. Menos 2 tem sentido contrário a 20 e menos 8 que tem sentido também contrário a 20. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, verifique que a soma das forças deu diferente de zero.
Vou até melhorar isso aqui, ó, para tu ver que é a soma das forças. Eu vou colocar assim, ó. Vê se agora melhorou a situação. Eu estou somando vetores, mas é um vetor de sentido oposto. Se é um vetor de sentido oposto, sinal negativo nele, tá? Então, isso aqui vai resultar num valor igual a 10 newtons. Perceba que isso, a soma dessas forças, deu um valor diferente de zero. O que isso significa aqui? Newton, a conclusão que Newton chegou. Se essas forças, quando somadas, têm um valor diferente de zero, ou seja, eu tenho força resultante, eu passo a ter um movimento acelerado. Tá legal? Então, essa aceleração passa a existir. Ok? Então, como é que Newton nos ajudou a calcular essa aceleração? É a razão entre a força resultante, tá legal? Dividido pela massa do corpo, tá legal? Então tá aqui, ó. Esse é o princípio. Eu tenho a força resultante no meu exemplo. No meu exemplo aqui eu te dei uma massa igual a 2. Então significa que esse objeto está em movimento uniformemente variado com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Então perceba que esse princípio aqui, eu tenho uma outra coisinha envolvida nesse princípio. Vamos travar a força resultante. Vamos supor que o meu objeto sempre sofra força resultante igual a 10. Tipo uma bola de futebol. Tá legal? Você aplica uma força de 10 newtons numa bola de futebol. Como ela tem massa pequena, ela obrigatoriamente tem que desenvolver uma grande aceleração. Por isso que ela toma uma velocidade absurda. Agora, se você substitui essa bola de futebol por uma bola de boliche, por exemplo, com uma massa maior e aplica os mesmos 10 newtons, então quer dizer que a aceleração desse objeto não vai ser tão grande assim. Então, massa e aceleração têm relações inversas. Tá legal? Gente, como é que foi em entender se eu possuo força resultante, eu possuo aceleração. Se meu objeto possui aceleração, é porque tem uma força resultante sobre o meu objeto. Como é que foi entender isso aí, galera? Foi tranquilo? Beleza? É porque, querido, ó, quilograma é uma unidade do Sistema Internacional Padrão, ela é a unidade fundamental. Já metros por segundo não é a fundamental, tá legal? É uma unidade derivada. Então, quando eu multiplico os dois, vai dar uma terceira unidade derivada que nós resolvemos dar nome a ela, apelidar ela. E qual foi o apelido que ela teve? N, Newton. Entendeu? Que, na verdade, o Newton é quilograma vezes metro por segundo. Então, para não ficar escrevendo isso tudo, a gente dá um nome, apelida ela como Newton. Ok? Foi, Carol? Foi? Beleza. Ó, galera, então, só para terminar esse quadro aqui, eu não preciso mais desses 3 vetores. Eu posso desenhar apenas um único vetor, tá legal? Um único vetor, nem tão grande assim, desculpa aqui, tá? Um único vetor de valor, quanto? A gente já calculou, né? De valor 10 newtons, que é o próprio vetor força resultante. Tá legal? Então eu nem preciso mais escrever esses 3 vetores. Só esse vetor resultante aqui já consegue me fazer entender que esse bloco sai acelerado. Ok? Beleza, gente. Vou caminhar um pouquinho, hein? Vamos lá para o terceiro princípio aqui, que é o princípio da ação e reação,
Tá legal? Então, o que esse cara aí traz pra gente nesse princípio, esse tal de Isaac Newton? Ele nos diz que as forças agora aparecem em pares, ok? Então, agora, toda vez que você aplica uma força sobre um objeto, esse objeto reage à aplicação dessa força, tá? Aplicando uma força na mesma direção, só que de sentido contrário. E quando você vai analisar essa força, ela possui a mesma intensidade. Preste atenção no que eu escrevi aqui embaixo. Preste atenção nisso aqui, tá? São forças, esse par, ação e reação, são forças aplicadas em corpos distintos. O que eu estou dizendo? Quando você aplica uma força sobre a terra, então é seu pé empurrando a terra. A terra, então, reage fazendo uma força de sentido oposto sobre você. Tá legal? Essa força de sentido oposto está atuando sobre o seu pé. Então, o para-ação e reação, ele tem que ser feito em corpos distintos. Porque se forem duas forças aplicadas a um único corpo, eu vou ter um repouso. E a ação e reação não diz isso. A ação e reação diz que eu tenho forças aplicadas em corpos diferentes, sentidos na mesma direção e sentidos contrários. Tá legal? Então aqui, ó, para você andar, o que você faz? Você empurra a terra, né? E a terra reage fazendo uma força sobre você. Ok? A gente vai estudar o atrito, tem envolvimento do atrito também no meio dessa brincadeira. Tá legal? Então, importante no para-ação e reação. Todas as forças, elas vão aparecer sempre em pares. Tá legal? Ok? E para a reação tem a mesma intensidade da ação, só que de sentido oposto. Tá legal, galera? Galera, gostaria muito de frisar essa questão de sempre em corpos distintos, tá legal? Beleza? Gente, como é que foi aí nessa nossa terceira lei de Newton? Como é que foi? Fala aí comigo, como é que foi? Tá, beleza? Posso continuar, galera? Beleza. Show, moçada. Olha para cá, ó. Vamos começar a falar de umas forças aqui. Alguns livros chamam de forças particulares, outros livros chamam de forças fundamentais, outros tem vários nomes, tá bom? Bem, eu chamo de manifestações da força, tá? O estudo de Newton para a gravitação, ele nos apresenta a força gravitacional. E essa força gravitacional, ela atrai os corpos em direção ao centro da Terra. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, você tem um corpo que atrai a Terra e a Terra atrai esse corpo. Como essas forças são iguais, né? É um para-ação e reação, você vai ter, então, acontecendo o quê? A ação, eu vou aumentar aqui para você enxergar um pouco melhor. A ação da Terra sobre o objeto provoca uma força sobre esse objeto. E dentro desse campo gravitacional terrestre, chamamos essa força de força-peso. Então, o meu objeto está sofrendo a ação da força gravitacional entre a Terra e o objeto. Tá legal? A Terra, galera, também está sofrendo uma força gravitacional em relação ao objeto. Essa força, ela é até, ó, lá no centro da Terra, ok? Então tá aqui a terceira lei acontecendo. É um para-ação e reação, estão vendo? A ação, a Terra puxando o objeto em direção ao centro dela e a reação acontecendo no centro da Terra, ok? Essa nossa força-peso, galera, muito cuidado e lembrem disso sempre, é uma força perpendicular à superfície, tá legal? Então, se eu for pegar aqui um ponto infinitesimalmente pequeno da Terra, mas já vai acabar o tempo, gente. Um ponto infinitesimalmente pequeno na superfície da Terra, o peso
vai estar formando 90 graus com ela, tá legal? Então, importante salientar isso, hein? Esse peso forma, esse vetor peso, forma sempre um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra. Espera aí que eu tenho uma pergunta aqui. Tá tranquilo? Beleza, 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 Ed. Então tá aqui, galera. Ó, já sabemos que o peso é uma força, né, da atração, é uma força gravitacional. E tá aqui como é que a gente calcula esse peso, tá legal? Massa vezes gravidade, ok? Aqui, ó, o aproximadão aqui da gravidade, 9,8 aproximado para 10. E como o peso é uma força, olha aqui, galera, ó, estou calculando esse nosso peso também em newtons, tá legal? Então ficou assim, ó, peso, produto da massa vezes aceleração da gravidade. E galera, o peso forma sempre 90 graus em relação à superfície da Terra. Se a superfície inclinar, por exemplo, numa rampa, o peso vai estar formando 90 graus com a superfície da Terra e não da rampa, ok? Meus amigos, digam por favor se eu posso continuar ou não. Tá tudo bem até aí? Algum problema? Posso continuar? Beleza? Esses vetores é o para ação e reação. A gente coloca no centro da Terra porque é o centro de gravidade, né? Ok? É o ponto onde eu equilibro a Terra, tá legal? Então você tem o para ação, que é a Terra fazendo força no objeto, e a reação, que é o objeto fazendo força sobre a Terra. Eu desenhei no centro da Terra porque é o centro gravitacional. Eles estão empurrando o objeto para fora? Não, ele está atuando sobre a Terra. Ele atua em corpos distintos. A reação não é sobre o mesmo objeto, é sobre um outro corpo. Então aqui, ó, eu tenho a ação sobre o objeto e a reação sobre a Terra, tá legal? Então a Terra está sofrendo essa força. Foi? O M da fórmula é a massa. Foi, Carol? Valeu, Ronaldo. Beleza. Vamos lá. Bem, moçada, já que falamos sobre algumas forças, aí eu vou trazer mais uma aqui para a gente completar bonito aqui nossa parcela da aula, ok? Força de reação normal, ou então somente força normal. Essa força ela se manifesta através do contato entre os corpos. Prestem bem atenção aqui, ó. Percebam que essa força ela é perpendicular. Ela é perpendicular à superfície de contato. Guarda isso aí, hein? Ela é perpendicular à superfície de contato. E somente nesse primeiro caso, o peso do objeto vai ser igual à força de contato, tá? A força de reação normal. Somente nesse primeiro caso aqui, ó. Porque nos outros casos, percebam que o peso ó, é completamente diferente da normal. Olha aqui nesse caso aqui, completamente diferente, ó. O peso está puxando o objeto para baixo e a força de reação normal, que é a força de contato entre as superfícies, essa força mantém a sua casa de pé, né? O prédio que você mora de pé. Quando o seu prédio faz uma força na superfície da Terra, o contato entre a Terra e o alicerce do prédio, da sua casa, faz uma força oposta, controlando ele sobre a superfície da Terra. Tá legal? Então, quando eu seguro esse objeto contra a parede faz uma força oposta. E olha aqui esse caso que a gente vai estudar mais detalhado. Ó. Olha o peso aqui. O plano inclinou, então a força normal inclina junto. E olha o que aconteceu com o peso nesse caso aqui. Ó. Ele continua formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá legal?
Então tá aqui, ó, essa é a nossa força-peso. Ok? Aqui, ó, neste caso, é um caso particular que nós vamos estudar um pouquinho à frente, tá? Neste caso, a normal é igual a uma parcial do peso, ok? Então, moçada, eu tenho aqui, ó, somente no primeiro caso, a força de contato entre as superfícies do corpo e da superfície do plano normal, sempre perpendicular ao plano. Só neste primeiro caso, peso é igual a normal, tá bom? Em outros casos, eu tenho que analisar item por item. Nesse caso aqui, o peso é completamente diferente da normal. E nesse caso aqui, o peso e a normal é parcialmente igual ao peso. Tá legal? Não, porque são feitos em corpos diferentes, Carol. Se anulam, vamos chamar assim, dizem que se anulam. Tá. Como elas são iguais, mas é porque são... a normal é feita sobre o plano, sobre o objeto, tá legal? E o peso é a terra sobre o objeto, tá bom? Nesse caso aqui, você pode dizer que se anulam. Até porque tanto se anulam que esse objeto não flutua, né? Nem tampouco cai em direção ao centro da Terra. Tá legal? Beleza, galera. No nosso próximo encontro, força de tração, elástica, força de atrito. Vamos ver se a gente consegue já montar um exercício aí. Vamos ver se a gente consegue falar do plano inclinado e das roldanas também. Tá legal? Foi? Moçada, posso interromper aqui o compartilhamento? E aí, galera, posso? Beleza, vou interromper, hein? Meus amigos, na semana, então, semana que vem, temos aí muito assunto também, valeu? Vamos ver se já consegue falar de plano inclinado para a gente já resolver, então, alguns exercícios para nossa prova. Beleza, galera? Forte abraço a todos, boa semana, tá legal? Fiquem com Deus e até a próxima.